Olá, chegamos ao quinto capítulo da nossa jornada pela filosofia de Epicuro. E hoje vamos mergulhar numa das fontes mais antigas de angústia humana. Avançamos então para um dos maiores temores da nossa espécie, uma ansiedade que, na visão de Epicuro, é um obstáculo fundamental para a serenidade da alma. Nós vamos entender a crítica que ele faz a esse temor, ver como a superstição acaba gerando um estado de perturbação constante. E como para ele a solução não está em rituais ou preces, mas sim na compreensão da natureza. O tema de hoje é o medo dos deuses, uma das principais doenças da alma que a filosofia, segundo ele, tem o dever de curar. Certo, mas como é que isso funciona exatamente? De que forma a crença em deuses que interferem no nosso mundo gera esse estado de agitação constante? Bom, Epicuro tem um nome para essa agitação: perturbação da alma. Pense nisso como um estado de ansiedade contínuo, sabe? Que é alimentado pelo medo de punições divinas, de interferências que a gente não pode prever. É essa doença que a filosofia dele se propõe a curar. E para a gente entender a cura, primeiro a gente precisa diagnosticar a causa, certo? E para Epicuro, a causa está na visão tradicional dos deuses, aquela que era comum desde a antiguidade. A crença comum era de que os deuses eram seres, atentos e muito ativos. Eles puniam os maus, recompensavam os bons e, o ponto central aqui, observavam cada pequena ação humana. Viver sob esse olhar constante é viver sob a sombra permanente do julgamento e, claro, do castigo. E é exatamente aqui que Epicuro propõe uma ruptura, uma nova maneira de pensar, que não se baseia na superstição, mas na lógica pura sobre qual seria a verdadeira natureza da divindade. Epicuro nos apresenta um contraste bem claro. De um lado, a crença em deuses que se envolvem, que julgam, que agem por capricho. Do outro, a lógica dele. Se os deuses existem, eles têm que ser, por definição, seres perfeitos. E a perfeição é um estado de tranquilidade, totalmente incompatível com emoções humanas como raiva ou ciúme. O argumento central é este, e é de uma simplicidade genial. O que é perfeito não se ocupa de conflitos humanos. Se envolver com as nossas trivialidades seria, por si só, uma imperfeição. Seria uma perturbação para um ser que já é completo. Então, o raciocínio é o seguinte: se os deuses são perfeitos, eles simplesmente não vigiam, não castigam e não interferem. Eles existem em um estado de serenidade, totalmente indiferentes ao nosso mundo. O medo que a gente sente deles, portanto, não tem fundamento lógico nenhum. Ok, se os deuses não controlam o mundo, então o que controla? A resposta de Epicuro nos tira da teologia e nos joga direto na física. A resposta é a natureza. Para Epicuro, o universo não é um grande tribunal onde nossas ações são julgadas o tempo todo. Um trovão não é um sinal de fúria divina. Uma doença não é uma punição. São apenas fenômenos naturais, seguindo suas próprias leis, que são imutáveis. Com isso, a lógica da ansiedade fica bem clara. É quase uma corrente. Tudo começa na ignorância sobre as leis da natureza. Essa ignorância abre espaço para o medo de forças divinas, que supostamente controlam tudo. E esse medo, no fim das contas, resulta numa vida de perturbação constante. Mas a filosofia, ela oferece o caminho inverso. Ela oferece a cura. O primeiro passo é compreender a natureza, suas causas e seus efeitos. Isso nos leva, naturalmente, a libertar a mente da superstição. E o resultado final é a tranquilidade da alma, que é o grande objetivo da filosofia de Epicuro. E, no fim das contas, o resultado de todo esse exercício filosófico é a recuperação da nossa calma natural. A serenidade para Epicuro não é algo a ser conquistado, sabe? É algo a ser restaurado. É o nosso estado original que só precisa ser redescoberto por baixo das camadas de medo que a gente acumulou. E aqui vale um esclarecimento muito importante. O objetivo de Epicuro não era promover o ateísmo, de forma alguma. Não se tratava de negar o sagrado, mas sim de purificá-lo, de remover o seu componente mais tóxico, o terror. A verdadeira piedade, a verdadeira reverência, não pode nascer do medo da punição. Ela nasce da contemplação serena da perfeição, da admiração pela ordem natural do universo. Ela nasce, enfim, da compreensão. Com essa reflexão, a gente encerra a análise sobre o medo dos deuses. Mas a busca pela serenidade não para por aqui. Epicuro nos ensina que existe um outro grande temor que precisa ser enfrentado. No nosso próximo capítulo, vamos explorar o medo da morte.
e nós vamos mergulhar no argumento talvez o mais famoso de Epicuro sobre o porquê a morte não é nada para nós e, portanto, não deveria ser temida. Fica o convite para a nossa próxima conversa. Até lá!